Fala Maromba, tudo beleza com você, meu brother Maromba? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Aprendiz de Importador, a série onde você aprende tudo sobre importação de suplemento. Nesse vídeo aqui vamos bater um papo, ter uma conversa aqui sobre a Receita Federal, os procedimentos da Receita Federal. Meu brother Maromba, se você conseguir entender, ficar bem claro pra você, porque eu tô com esse pano vermelho na mão, né, cara? Essa gravata vermelha, foda-se. Entender como é que funciona a Receita Federal, meu brother Maromba, é o segredo do sucesso. É o creme de la creme da importação de suplemento. É o clímax da importação. Qual que é o principal objetivo da importação? É economizar uma grana, é pagar barato no suplemento. Se você evitar a tributação, a importação será ainda mais barata, meu brother Maromba, obviamente. A Receita Federal é o órgão que compõe a alfândega aí presente em toda a fronteira do Brasil junto com a Anvisa. A encomenda da importação é liberada pela Anvisa e encaminhada para a Receita Federal, que irá cobrar ou não o imposto de determinada encomenda. Importante destacar aqui logo de cara que a Receita Federal ela atua para coibir, para inibir a importação para comércio desse estilo. Assim, a dica é sempre fazer pedidos discretos para não caracterizar uma importação para comércio, uma importação em grande quantidade de um produto só, por exemplo, para comércio. Se a importação for discreta e tiver características de consumo pessoal, ela tem menos risco de ter problemas na alfândega com a Receita Federal, inclusive de ser tributada. Então essa é uma dica muito importante, fazer pedido discreto com características para consumo pessoal. Falando especificamente sobre as regras da Anvisa, principalmente para essa modalidade de importação, que é a importação por remessa postal, ela é regulamentada pelo Regime Simplificado de Tributação. Esse regime determina que a alíquota do imposto de importação é de 60%. É de 60% do custo total da importação. O custo total da importação é produto mais frete, ou seja, se a sua encomenda custou R$100, incluindo o frete, você pagará R$60 de imposto de importação. Hoje você pagará também mais R$12 de taxa dos correios, mas falando somente do imposto de importação, você pagará 60% do custo total da sua importação. A regra para a isenção do imposto de importação também é bem clara, é bem simples. Serão isentas as encomendas enviadas de pessoa física para pessoa física até $50. Aquela questão de isenção de encomendas até $100 enviadas por pessoa física ou jurídica, isso é uma questão judicial. Administrativamente, a Receita Federal segue essa regra básica, enviada de pessoa física para pessoa física até $50. Se você quiser saber mais sobre essa questão de até $100, isenção de até $100, dê uma olhada no vídeo completo sobre esse tema publicado aí no canal Importa Maromba. O grande problema da Receita Federal é que a tributação ela é realizada por amostragem. A tributação ela é realizada por amostragem. O que quer dizer amostragem? Nem todas as encomendas, nem toda a importação por remessa postal, ela é tributada. A Receita Federal ela pega pequenas amostras e tributa algumas amostras. Uma ou outra encomenda a Receita Federal tributa, uma ou outra encomenda a Receita Federal não tributa. Isso é amostragem. Em julho de 2014, a Receita Federal anunciou que a partir de janeiro de 2015, todas as encomendas, 100% das encomendas seriam tributadas, deixando de ser um sistema por amostragem e passando a ser um sistema automatizado, tributando 100% do que entrasse ali na alfândega. Isso não aconteceu. Até hoje, a tributação é feita por amostragem, como sempre foi, nada mudou. A Receita Federal não fez nenhuma outra nova notificação colocando um novo prazo. Simplesmente não aconteceu e provavelmente não acontecerá. A tributação continuará ocorrendo por amostragem, como sempre foi. E é aqui que o bicho pega. Por quê? Porque a Receita Federal, para realizar essa tributação por amostragem, ela adota critérios imprevisíveis. E para piorar, ela altera esses critérios com frequência aí para bagunçar a vida do importador. Como é que a gente faz para descobrir quais são esses critérios que a Receita Federal adota para realizar a tributação por amostragem? Só tem um jeito de descobrir isso, importando para ver como é que a Receita Federal está tributando, qual que é o critério que a Receita Federal está adotando. Por exemplo, lá em 2011, quando a gente começou a importar suplemento, a regra para não ser tributado era importar abaixo de 4 libras. Todas as encomendas naquela época que entravam por Curitiba não eram tributadas. E as encomendas pesadas entravam pelo Rio de Janeiro e eram tributadas. Isso naquela época, lá em 2011. E com o passar do tempo, esse critério mudou.
a Receita Federal passou a tributar as encomendas de Curitiba e passou a não tributar as encomendas do Rio de Janeiro. Outro critério adotado pela Receita Federal é o seguinte: hoje, atualmente, quando eu digo hoje e atualmente, isso quer dizer nos últimos 5 meses, 6 meses. E atualmente, as encomendas que entram ali por Curitiba e possuem na sua declaração um valor irrisório, insignificante, abaixo de 10 dólares, a Receita Federal está riscando esse valor, está colocando 10 dólares e tributando a encomenda sobre o valor de 10 dólares, independente se for enviado por pessoa física ou jurídica. Então, simplesmente considerando o valor de 10 dólares e tributando em cima de 10 dólares. Esse é um critério, é um padrão atual que a Receita Federal está utilizando, está adotando nas encomendas ali em Curitiba e no Paraná. Já o critério adotado pela Receita Federal do Rio de Janeiro está diferente. Lá é 8,80. Ou a encomenda não é tributada, ou ela é tributada sobre o valor que está na caixa. Se o valor que estiver na caixa foi um valor irrisório, insignificante, um valor muito baixo, um valor incompatível com o tamanho da caixa, com o produto que está dentro da caixa, a Receita Federal está tributando pelo valor aproximado de mercado do produto. E aí a tributação estará correta para a Receita Federal, porque ela pode abrir a encomenda, pesquisar o valor de mercado da encomenda e tributar sobre o valor correto e não sobre o valor que está declarado ali. E esses critérios foram alterados recentemente ali no final de 2014. No final de 2014, em Curitiba, a Receita Federal estava abrindo todas as caixas e colocando o valor aproximado do produto e chutando o valor do frete, acrescendo 10 dólares no valor total da encomenda e metendo ferro na tributação dessas encomendas. E assim eu poderia passar aqui a noite inteira, horas e horas, falando de todos os critérios que a Receita Federal já adotou, já utilizou para realizar a tributação por amostragem. O que você deve saber é que esses critérios eles são alterados com frequência. E talvez uma razão para que a Receita Federal altere constantemente esses critérios para realizar a tributação por amostragem seja porque a Receita Federal ela é utilizada pelo governo como uma ferramenta da política protecionista do Brasil. Ou seja, o Brasil, o nosso governo, ele utiliza a Receita Federal como uma espécie de torneira ali para controlar a quantidade, o volume de importações realizadas por esse estilo. Se ele quer fomentar, incentivar a importação, ele vai abrir a torneira deixando de tributar a encomenda, o importador vai receber a encomenda por um custo menor porque não foi cobrado o imposto de importação dele, ele vai ficar feliz e vai continuar importando mais e mais e mais e mais. Do contrário, se o governo quiser desmotivar, diminuir o volume da importação, ele vai aumentar ali a tributação, tributando mais as encomendas de importações que passam ali pela Receita Federal, o importador vai ficar desmotivado e provavelmente não vai importar mais como ele importaria se não fosse tributado. Essa talvez é a explicação do porquê que a Receita Federal altera tanto assim os critérios que ela adota para realizar a tributação por amostragem. E aí depois que você entende toda essa questão do critério adotado pela Receita Federal para tributar ou não tributar uma encomenda, você estará pronto para decidir os próximos passos. Qual que é o melhor frete, importar acima de 4 libras, abaixo de 4 libras, qual que é a melhor loja, por onde deve passar a minha encomenda, pelo Rio de Janeiro, por Curitiba. Depois que você entende quais são as decisões que a Receita Federal está tomando para tributar uma encomenda, aí sim você estará pronto para realizar uma importação com o mínimo de risco possível para ser tributado. E eu posso te adiantar aqui que o mais importante é você escolher a loja certa, a loja que tem experiência em vender para o Brasil. Porque vender para o Brasil não é simplesmente colocar um produto dentro da caixa, botar o rótulo e mandar para o Brasil. Não é só isso. A loja ela tem que acompanhar, do mesmo jeito que a gente acompanha os critérios que a Receita Federal está utilizando para tributar ou não uma encomenda, a loja ideal para vender para o brasileiro deve acompanhar esses critérios da Receita Federal também. Não só da Receita Federal, mas como da alfândega como um todo. Da Anvisa, da Receita Federal, dos Correios e de todos os outros órgãos que possam influenciar na importação. Então a loja ideal é aquela que está de olho no que acontece no Brasil e altera os seus procedimentos de envio para facilitar o procedimento dessa importação aqui no Brasil. E principalmente evitar com que essa encomenda seja tributada e fique mais caro no final o custo total da importação. Então dá uma olhada aí no vídeo da série Aprendiz de Importador, qual que é a melhor loja para você importar o seu suplemento. É importante você acompanhar também os vídeos de unboxing do canal Importa Maromba. Os últimos vídeos são os mais atualizados em relação aos procedimentos, aos critérios que a Receita Federal está adotando para tributar ou não uma encomenda. Então, dê uma olhada aí na seção de unboxing para você se atualizar sobre essa questão da Receita Federal. Um exemplo prático da análise dessas questões dos critérios da Receita Federal está aí no primeiro vídeo da série Aprendiz de Importador, onde eu fiz um unboxing de 12 proteínas de 1 kg. Eu fiz 6 pedidos contendo 2 proteínas em cada pedido,
Todas essas encomendas chegaram sem eu ter pago R$1 de imposto, não paguei R$1 de imposto de importação, chegaram em menos de 30 dias, uma boa. Como é que eu fiz a análise? Eu já havia feito alguns pedidos antes, percebi que a Receita Federal não estava tributando as encomendas de 4 a 7 libras que estavam entrando pelo Rio de Janeiro. E aí eu fiz esses 6 pedidos com esse critério, seguindo esse padrão. Até 7 libras, num volume razoável ali para 2 potes de whey de 1 kg em cada caixa, num valor não muito alto. E todas essas encomendas passaram numa boa ali, chegaram em menos de 30 dias e foi uma importação de 12 whey, de 12 proteínas com 100% de sucesso. Esse é o objetivo da série Aprendiz de Importador, te apresentar toda a teoria que envolve a importação do suplemento e principalmente a aplicação dessa teoria na prática, como foi feito aí no primeiro vídeo com unboxing de 12 proteínas. Bom, é isso que você deve saber sobre a Receita Federal para você fazer uma importação com sucesso. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha gostado da série Aprendiz Importador. Inscreva-se no canal, dê joinha, compartilhe o vídeo, dê aquela moral para o Importa Maromba. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.